Olá, professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia e nesse quadro Clássicos da Literatura Cristã. No nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar a respeito de uma das obras fundamentais da história da fé cristã. Eu me refiro ao livro Da Liberdade do Cristão, de Martinho Lutero. Esse livro ele é importantíssimo no contexto da Reforma Protestante. Mas antes, nós precisamos falar um pouco sobre o seu autor. Martinho Lutero, bastante conhecido em meio aos estudiosos da história do cristianismo, ele nasceu na Alemanha em 1483 e veio a falecer em 1546. Lutero foi um monge agostiniano, padre da Igreja do Castelo em Wittenberg, na Alemanha. Iniciou os seus estudos bíblicos, se tornando doutor em teologia, e uma curiosidade, Lutero fazia questão de ser chamado de doutor, e ele era, de fato, doutor em teologia. Em Wittenberg também havia uma universidade na qual ele ministrava cursos, e ele ministrou cursos com base no livro dos Salmos e principalmente cursos com base nos escritos paulinos. Destacamos aqui a Epístola aos Romanos, e é justamente em Romanos 1:17, naquele trecho no qual Paulo diz que o justo viverá da fé, citando o profeta Abacuque, que Lutero teve uma visão diferenciada do significado, do sentido de ser justificado. Lutero, que era um homem devotado à religiosidade, assombrado pela doutrina do pecado e do castigo eterno, ele se apavorava, e ele era um homem que tinha medo de muitas coisas, tinha medo inclusive de trovões, relâmpagos, e ele até era estudante de direito e fez opção de se tornar teólogo, né, e padre, por causa de uma promessa que ele fez, que se fosse liberto, ou melhor, se escapasse de uma noite trovejante e relampejante, ele iria se dedicar à vida devota, à vida religiosa. E foi justamente ao ler a Epístola aos Romanos que Lutero foi alcançado pelo raio da graça de Deus. E ele entendeu que ninguém se salva por meio das obras. Como diz Paulo na sua Epístola aos Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por meio das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. E lendo a Epístola aos Romanos, a Epístola aos Gálatas, que inclusive Lutero dizia que a Epístola aos Gálatas era sua Catarina, o apreço que ele tinha também por essa epístola. E, para você que não sabe, ele se referia à esposa dele, Catarina von Bora, uma ex-freira com quem ele se casou e teve 3 filhos. E o amor de Lutero por Gálatas se comparava ao seu amor pela sua esposa. Então, esse livro, Da Liberdade do Cristão, ele foi publicado em 1520. Pouco tempo depois de Lutero ter publicado as suas 95 teses. Isso aconteceu em 1517. Existem debates se ele afixou essas 95 teses na porta da Igreja do Castelo em Wittenberg, ou se tão somente ele as publicou. Em todo caso, a publicação dessas 95 teses foi o estopim para a mensagem da justificação pela fé de Lutero, um enfrentamento
das autoridades católicas, sobretudo naquele contexto de vendas de indulgências. As pessoas queriam vender perdão, vender acesso ao céu por meio de barganhas, de pagamentos. E Lutero se opôs veementemente a esse tipo de prática. E a publicação desse livro, da Liberdade do Cristão, foi fundamental. É um livro no qual ele expressa a sua defesa da justiça de Deus, de que o cristão está livre. O cristão é livre. E, evidentemente, o respaldo de Lutero nesse livro são os escritos paulinos. E ele defende, argumenta que o cristão é livre. Portanto, ele não está mais atado às amarras da religiosidade. Ele não depende mais de dogmas humanos. Ele não está circunscrito às coberturas religiosas que as autoridades querem impor. E por causa disso ele defende que, como ele muito bem o fez na sua defesa na Dieta de Worms contra as autoridades eclesiásticas, ele disse: olha, eu não posso abrir mão, eu me mantenho firme e convicto na crença, nas escrituras, na palavra de Deus. Eu sou cativo da palavra de Deus e não abro mão dessas prerrogativas, a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão. Então Lutero faz essa defesa também nesse livro, de que o cristão é livre, mas essa liberdade cristã ela tem limites. E um trecho bastante conhecido desse livro, que eu quero ressaltar, está logo aqui na abertura. Lutero diz assim: um cristão é um senhor livre de todas as coisas e não submisso a ninguém. Um cristão é um servo obsequioso e submisso a todos. Nós somos livres, mas ao mesmo tempo nós somos submissos. E a base da submissão cristã e a liberdade cristã, ela tem limites, porque o limite maior da liberdade cristã está no amor. Cristo nos ensinou a amar. O mandamento de Cristo é que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E com base no apóstolo Paulo, o próprio Lutero é defensor de que o cristão precisa viver com base no amor. Portanto, nós somos livres, mas nós não podemos fazer tudo o que queremos, porque nós somos impedidos pelo amor de Deus e pelo amor de Cristo por nós, que nos constrange. O Espírito de Deus derramado em nossos corações, Romanos 5:5, nos impulsiona para viver em uma ética que excede a justiça dos escribas e dos fariseus. Esse livro aqui é um clássico. Essa minha edição aqui é uma edição bilíngue da editora da Unesp. Eu tenho uma outra edição que está aqui na minha biblioteca, que eu não consegui encontrar, da editora Sinodal. Edição muito boa também, com uma boa tradução. Então, fique à vontade, procure da Liberdade do Cristão, Martinho Lutero, um daqueles clássicos da literatura cristã. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem se interessa por teologia. Aqui vos falou professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Até o nosso próximo vídeo.